A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor que está em casa. Louvado seja o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Igreja, nós estamos aqui reunidos, aí em casa, para louvarmos juntos o nome do Senhor. Nós aqui, mas vocês aí nos seus lares, no conforto dos seus lares, olha só que coisa boa, louvando e exaltando o nome do Senhor. Por isso eu convido a igreja do Senhor, afaste o sofá, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo és reinar de novo em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim. A igreja do Senhor reina, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim. Reina sobre mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Reina sobre mim, reinar em mim, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa o que está à sua direita nem à esquerda, o que está à frente do povo de Deus é o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém.
A igreja do Senhor é convidada neste momento, juntos, mas o irmão deve indagar, mas juntos como? Juntos em oração, juntos em uma só fé, juntos na unidade do Senhor. Por isso que nós vamos passar por tudo isso rompendo em fé. Aleluia. Cante com fé, meu irmão. Vai passar. Montanhas e vales
cada dia vou viver com bem fé. Nada nos suportará, a cada dia vou viver com bem fé. Aleluia. É assim, povo de Deus, de prova em prova, nós vamos rompendo em fé. Aleluia. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo a teu amor que diz pra mim que não há outro Deus. Não há. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Hoje nós iremos refletir sobre quem é Jesus e como podemos nos relacionar com Ele. A Bíblia como um todo é como uma carta
em que o próprio Deus se revela a nós e assim revela o seu Filho Jesus e nos mostra a maneira como nós podemos nos aproximar dele. Desde lá do livro de Gênesis, quando Deus ali se revela a Adão e Eva, a Caim e Abel, e ali mostra que tipo de sacrifício ele queria. Então nós vemos em vários textos bíblicos Deus ali, por exemplo, no deserto, quando Deus fala ao povo e pede que construa uma arca nas medidas em que ele diz que deve ser adorado, é como se fosse o próprio Deus dizendo: olha, eu sou Deus. E aí quando Deus se encontra com Moisés, diz: eu sou, não é? Então, eu sou. E aí ele demonstra quem ele é e como ele deve ser adorado, ou como nós devemos nos relacionar com ele. Jesus Cristo também usa desta figura. Quando, por exemplo, nos evangelhos, ele usa desta palavra eu sou para definir quem ele é. Ali, como, não sei se eu poderia chamar esta como se fosse uma autodefinição de si, para nos ajudar a compreender quem ele é. E quando ele diz eu sou, ele dizendo, tomando para si a deidade, dizendo sou filho de Deus e também sou Deus, não é? E também nos ajuda a nos relacionar com ele, como ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de Marcos, Marcos escreve este livro, me parece que com esta preocupação de revelar a quem está lendo e também para o povo na qual está vivenciando aquelas histórias, quem Cristo era. Porque o povo vivia, na verdade, naquela época, semelhante a este tempo, pensando sempre entre a rejeição e a aceitação. E aí, depois da aceitação, a transformação. Assim nós vemos nos evangelhos, e assim não é diferente também no livro de Marcos. Por exemplo, no capítulo 8, nós observamos algumas pessoas e a maneira como eles se relacionavam com Cristo, na medida que eles conheciam a Cristo, como ele se revelava. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 8, como nós falamos, no início, Jesus começa alimentando uma multidão, fazendo ali um milagre. E agora não é aquela primeira multiplicação de 5 pães e 2 peixes, é outra multiplicação, mas que também alimenta uma multidão que estava o seguindo. Depois, nos versículos 11 até 13, Jesus agora conversa com os fariseus e que os fariseus pediam que ele fizesse um milagre. Até aí pedir que que Cristo fizesse um milagre não tinha nada de mal. Mas no seu coração, o intento deles era prejudicar a Jesus, colocarem em uma situação que pudesse comprometê-lo. E então, continuando no capítulo 8, versículo de 14 até o versículo 21, nós vemos ali Jesus Cristo falando com os discípulos, dizendo que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. Ora, no livro de Marcos, ele não fala o significado deste fermento. Só lá em Lucas nós vemos falando sobre o fermento dos fariseus, que na verdade era hipocrisia. Mas que os discípulos, ali mesmo convivendo com Jesus todo o tempo, naquele treinamento intensivo de discipulado, não entenderam o que Cristo falava. Pensavam que ele estava falando de fermento para pães. Assim nós vemos que a visão dos discípulos estava muito mais ligada nas coisas materiais. Até aqui você percebe os 3 tipos de pessoas e a maneira como eles se relacionavam com Cristo que eles conheciam. Para o povo, Jesus era aquele que deveria alimentá-los. Para os fariseus, era um religioso que precisava ser contraditado. Para os discípulos, era um profeta, mas que estava ligado muito mais nas coisas materiais. O capítulo 8 de Marcos, ele vai encerrar dos versículos 22 até 38, falando sobre quem de fato Jesus Cristo é e o que nós podemos fazer para nos relacionar com ele. Lá no finalzinho do capítulo 8, Jesus até faz um desafio. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é nos versículos de 22 a 26 que eu gostaria de concentrar a nossa palavra desta noite.
Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Marcos 8, 22. É interessante que este versículo começa falando de uma cidade, uma pequena cidade chamada Betsaida. Betsaida significa lugar de pesca ou casa de pescadores. Era um vilarejo que ficava ali aos arredores do Mar da Galileia. Na verdade, Jesus dedica ali parte do seu ministério a 3 cidades ou pequenas cidades que ficavam naquela região, que ficaram conhecidas como Triângulo do Evangelismo. Quais eram essas cidades? Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Betsaida é a cidade onde Pedro, Tiago e André moravam, ou seja, um quarto do ministério de Jesus era daquela cidade. Mas não foi por isso que esta cidade ficou conhecida. Não foi por ter parte dos discípulos de Jesus morando nela. Não. Essa cidade ficou conhecida pela sua incredulidade, porque mesmo vendo as curas e milagres que Jesus Cristo operou naquele lugar e naquelas cidades, mesmo assim elas não creram em Jesus Cristo. Então lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, fala sobre os ais de Cristo sobre estas 3 cidades, incluindo Betsaida. Porque a expressão lá diz que se há menos rigor em Tiro, Sidom e Gomorra, não é? Se houvesse tantos milagres como houve lá em Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Então, estas cidades ficaram conhecidas não por verem manifestadas as obras de Cristo e serem tocadas e transformadas por Ele. Não, elas ficaram conhecidas, e aí Betsaida ficou conhecida por ser uma cidade de incredulidade e de rejeição a Cristo. Bem, Jesus vem chegando naquela cidade onde as pessoas rejeitavam a Jesus Cristo e não conheciam a Jesus Cristo verdadeiramente, e se deparam com uma situação inusitada. Pessoas que moravam naquela cidade da rejeição saíam para fora carregando um homem que era cego. E eles traziam este homem até Jesus para que Jesus pudesse tocar e assim pudesse curá-lo. Ao contrário do que aquelas pessoas, ou a grande maioria daquelas pessoas da cidade, agiam e pensavam sobre Jesus Cristo, aquelas pessoas fizeram o contrário. Aquele grupo de pessoas levaram o homem cego até Jesus. E aqui está o primeiro ponto da nossa mensagem. Quem crê em Jesus e quem o conhece verdadeiramente não se importa com o contexto aonde está, se é um contexto de incredulidade, mas sempre se preocupa em levar o perdido a Ele. Foi assim que aconteceu na vida daquelas pessoas. Embora morassem em um lugar de incredulidade, não se importavam ou não se importaram com o lugar onde estava, mas levaram aquele necessitado até Jesus Cristo. E eu quero dizer isto a você. Talvez você more em um lugar onde os seus familiares não compartilham da mesma fé que você. Talvez no seu trabalho você não encontre pessoas que compartilhem a mesma fé que você. Talvez na sua escola, na faculdade. Mas nem por isso você poderá se negar ou poderá desconhecer a Jesus ou mostrar às pessoas que não conhecem a Jesus e que não se relacionam com Ele. Pelo contrário, você também é convidado, assim como aquelas pessoas, a manifestar a fé que você tem em Jesus Cristo. Aquelas pessoas fizeram isso com aquele homem que era necessitado, cego e que precisava da cura. E você também precisa fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor. Manifestar aquele a quem você conhece. Manifestar as obras daquele que salvou a você e que transformou a sua vida. É interessante ver que aquelas pessoas fizeram isso mesmo sem ser reconhecidas. Porque o texto, até onde eu leio, e apenas no livro de Marcos, como falei no início, que tem esse texto, não traz o nome destas pessoas. Isto não importa. Então, quando eu entendo isto,
Quando eu entendo isto, eu entendo que quem faz a obra não sou eu, não é a minha maneira de fazer, não é como eu falo, de que maneira eu falo que convence as pessoas, mas a obra é do Senhor. Então, quanto mais eu me anulo neste processo, quanto mais eu me anulo neste conhecimento de quem Jesus Cristo é, mais a sua obra é completa na minha vida. Mais as pessoas identificam em mim a quem eu conheço e o meu relacionamento com Ele. E isso se torna algo natural. Assim como foi na vida daquelas pessoas, eu convido você também a agir desta maneira. A convidar as pessoas que estão ao seu redor, a contagiar as pessoas que estão ao seu redor, manifestando o seu relacionamento com Cristo, a quem você acredita, em quem você acredita e o seu relacionamento com Ele. No versículo de Marcos, capítulo 8, versículo 23, o texto continua dizendo: Ele, Jesus, pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Quando leio este versículo, eu fico pensando, não teria sido mais fácil para Jesus levar aquele homem para dentro da cidade? Se Jesus o tivesse levado para dentro da cidade, ele não teria convencido mais pessoas, porque a princípio só um pequeno grupo levou aquele homem cego até Jesus. Mas se Jesus levasse aquele homem cego, junto com aquele grupo que acreditava em Jesus, para dentro da cidade, ele não teria convencido mais pessoas? Por exemplo, nós vemos na história da mulher samaritana, quando ela conhece a Jesus e o que ele pôde fazer por ela, quando ela se relaciona com ele, ela vai até a cidade, convida as pessoas para que muito mais vejam o que Cristo fez e a sua palavra de libertação. A água que ele oferecia, a água da vida. No entanto, esta história, este versículo nos traz uma situação contrária. Jesus leva este homem para fora da cidade. E aqui eu vejo mais um ponto, é o nosso segundo ponto da mensagem. Quando eu reconheço a Jesus Cristo, quando eu me relaciono, sei quem Ele é e conheço verdadeiramente a Ele, eu creio no seu poder, apesar da não propaganda dos seus atos. Ou seja, eu não preciso ver Deus ou ver Cristo fazendo alguma coisa para crer que Ele fará. É justamente isso que eu penso que Ele está ensinando. Ele leva aquele homem para fora da cidade, aquela cidade de pessoas incrédulas, para manifestar a sua obra e o seu poder. Muitas vezes nós queremos ver a obra de Jesus, a sua manifestação com algo concreto e no meio das pessoas, para que possa convencê-las de que Ele é Deus e de que Ele é poderoso para fazer. Mas nem sempre isto é necessário. E, na verdade, o poder não é nosso, é dele. É Ele quem convence a pessoa, o pecador, da justiça, do pecado. Então não cabe a nós, apesar da não propaganda dos seus atos, duvidar dele. Não, pelo contrário, nós devemos cada vez mais acreditar, pensando que tudo está no controle dele. Então Jesus leva aquele homem para fora da cidade. Ali não há a publicidade desta cura, ele está fora da cidade. Mas aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus, eu penso, foram ainda mais contagiadas por quem Jesus Cristo era e pela ação do seu poder. Quem dirá a vida daquele homem que era cego e que agora vai ver, não é? Então, ele e aquelas pessoas foram contagiadas e conheceram ainda mais, se relacionaram ainda mais com Jesus Cristo. Isso é o que nós devemos fazer. Se estamos próximo das pessoas ou não, distantes dela, ali o poder de Deus vai atuar para que a sua vontade soberana seja cumprida, seja manifesta. Então, o poder não é meu, o poder é do Senhor. O que eu preciso manifestar é apenas quem Ele é e a maneira como eu me relaciono com Ele.
apesar da não publicidade. Talvez Jesus Cristo tenha agido na sua vida de uma maneira simples. E que eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, alguém me perguntou sobre como eu tinha me convertido. Eu disse que eu tinha me convertido há muitos anos, e eu já falei isso, acho que várias vezes em minhas mensagens, que eu me converti bem cedo. Eu nasci numa família cristã, e meus pais eram evangélicos quando nasci, então toda a minha vida foi no contexto de igreja. Eu não tive oportunidade de desviar, andar pelo mundo e aí aceitar a Jesus Cristo. E alguém uma vez me perguntou sobre isso, afirmando que eu precisaria ter um testemunho que tocasse as pessoas da grande obra que Cristo fez, não é? Assim, comparando com essas pessoas que um dia foram drogados, tiveram uma vida errônea, perversa, foram criminalizados e aí Jesus transformou. Essas sim foram testemunhos assim grandiosos, mas na verdade Deus não age apenas desta forma. Deus age também assim, transformando a vida destas pessoas, mas age assim como agiu na minha vida, de maneira simples e que conduziu durante todos os meus anos no caminho do Evangelho. Isso não é vergonhoso. Lembre sempre que a obra é do Senhor, não é sua. Então talvez você pense isso também. Algum momento da sua vida você já pode ter pensado isso. Se eu tivesse um testemunho mais forte, talvez as pessoas acreditariam mais no Jesus Cristo a quem eu sirvo. Não pense nisso. Pelo contrário, continue orando pelas pessoas e deixe Deus agir na vida delas através da sua vida. Continuando no versículo 23, diz que Jesus pegou aquele homem cego pela mão e levou para fora da cidade. É interessante este detalhe que Marcos usa sobre mão, não é? Ele fala de mão como, muito bem colocada esta palavra, como se fosse algo de Deus tocando. E de fato ele tocou, Jesus Cristo tocou naquele homem e o levou para fora da cidade. Talvez ele pudesse dizer aos discípulos para levar aquele homem para fora da cidade. Talvez ele pudesse dizer às pessoas que o carregaram até ele, continuem carregando até fora da cidade. Não, Jesus o pegou pela mão e o levou para fora da cidade. Aqui eu vejo um ato de pessoalidade na transformação da nossa vida, na transformação da sua vida, da minha vida. Jesus Cristo se preocupa conosco. Ele conhece, e a Bíblia nos diz e afirma através de Salmo, que Ele conhece o nosso íntimo, o nosso secreto. Ele sonda o nosso coração e, portanto, Ele nos conhece como ninguém conhece. Talvez você seja casado ou casada e você seja casado há tantos anos e ontem, sexta-feira, foi dia dos namorados e aí você fica pensando, né? O marido, a esposa, eu conheço o meu esposo, eu conheço a minha esposa, mas olha, Deus conhece, Jesus conhece muito mais do que você conhece a ela ou a ele. Ele conhece o íntimo do seu coração. Então, quando Jesus fala que pegou aquele homem, quando o texto fala que Jesus pegou aquele homem pela mão e o levou para fora da cidade, eu entendo como se o próprio Cristo tivesse preocupado com a sua causa, com a sua situação, com a situação do pecador individualmente e o pega pelas mãos, ele trata com carinho, ele chama para perto. É assim que eu entendo esta situação. Levando para fora da cidade, Jesus ali faz uma coisa que não é muito comum. Ele cospe, o texto diz que, versículo 23, ele cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Eu fico, assim, às vezes, sempre quando leio esse texto, eu fico pensando como se deu essa situação. Em alguns momentos eu vejo Jesus fazendo algo semelhante. Por exemplo, em outro caso, ele pegou no ouvido de um homem que era surdo e ele voltou a ouvir, né? Agora ele pega, cospe no chão, faz ali um lodo e passa no homem. Ele cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem,
pôs a mão sobre ele e perguntou. Então ele pega esse cuspe, passa no homem e, enfim, não é algo para os nossos dias que seja assim tão higiênico, mas eu não quero entrar nesse contexto. O que eu quero trazer aqui, e eu penso que você pode colaborar para o nosso texto, é que Jesus Cristo, fazendo isto, ele está trazendo um significado para aquilo que ele fazia, para o milagre que ele estava manifestando. Há duas formas que Jesus Cristo manifesta a sua cura e o seu milagre nos evangelhos: pela palavra e pelo um ato concreto. Quando ele pegou no ouvido do homem, quando ele cospe e passa essa saliva nos olhos, Jesus está fazendo algo concreto ali. Esse é um pensamento hebraico antigo, em que as coisas eram feitas de maneira concreta, para marcar algo, um modo pessoal em que as coisas aconteciam. Por exemplo, nós vemos no Velho Testamento, quando alguém nascia e aquele nascimento, acontecia uma situação devido àquele nascimento, geralmente o nome daquela criança dava-se o nome à situação. Por exemplo, Jacó, quando se encontrou com Deus ali, naquele lugar, chamou aquele lugar de Peniel, encontro com Deus. Então, assim, as coisas, havia essa cultura, na verdade, né? Então, quando Jesus cospe no homem, ele está fazendo ali cospe e passa essa saliva nos olhos do homem, está tornando algo concreto ali para que a fé fosse alicerçada, para que a fé daquele homem e daquelas pessoas fossem alicerçadas em algo concreto. Este é um significado. Talvez outro significado, e eu não sei se, na verdade, Marcos escreveu pensando nisso, mas penso que talvez tenha tido uma influência, porque quem leu este texto entenderia isso desta maneira. Havia uma cultura talmúdica onde aquele que era primogênito, a saliva do primogênito, trazia uma carga de saúde, de proteção da saúde. Então, quando Jesus usa essa saliva, talvez esteja trazendo um significado, aquele que é o primogênito de todos, como dizia lá no livro de Romanos, não é? Então, trazendo um significado para si, ele é o nosso primeiro irmão. Então, talvez este seja um dos significados para esta atitude de Jesus, de passar ali a saliva nos olhos do homem. O que de fato aconteceu, e é interessante que o versículo encerra Jesus perguntando àquele homem: você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E aquele homem responde de uma maneira inusitada. Ele diz assim: vejo as pessoas como árvores. Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver muito bem. Nesta cura, e aí é um detalhe interessante deste texto, sobre a maneira como conhecemos a Cristo e nos relacionamos com Ele, parece que Jesus Cristo, a princípio, falhou na sua cura. Eu não quero acreditar nisso, porque tudo na Bíblia ela traz um significado espiritual para nós. E não é diferente neste texto. Quando Jesus cura este homem, e esta cura dá-se em duas etapas. A primeira, onde Jesus passa a saliva sobre os olhos do homem, e ali ele vê as coisas embaçadas, como ele diz: vejo as pessoas como árvore, mas elas estão andando. É como se estivesse visto as coisas meio turvas, aquelas pessoas não nitidamente. E aí Jesus coloca sobre ele, põe sobre ele novamente as mãos, e ele volta a enxergar, e aí agora ele vê tudo nitidamente. É como se fosse ali uma cura, um milagre em duas etapas, não é? E aí eu fico pensando, traz algumas questões em minha mente. Jesus curou pela metade? Jesus falhou em algum momento? Por exemplo, na primeira vez em que ele fez isso, ele falhou? Por que isso aconteceu? Que significado espiritual isto teria para nós? E esse seria o terceiro ponto da nossa mensagem. Quem conhece a Cristo verdadeiramente sabe que o poder de Deus vai ao encontro na real medida das nossas necessidades. Este é o significado que eu tiro para esta cura gradual.
Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o poder de Deus, Deus tem todo o poder. E Cristo, sendo Deus, enquanto agia, fazendo milagres, era o próprio Deus, o Emmanuel conosco, o Deus conosco. Então, quando ele curava, era o próprio Deus curando o seu povo, manifestando ali o seu poder. Então, quando isto aconteceu, a medida do poder de Deus atende à medida das minhas necessidades. Se eu creio que em Deus há todo o poder, e Ele é todo poderoso para fazer tudo o quanto quiser, o poder de Deus, ele extrapola a minha vida. E se Ele manifestar todo o seu poder na minha vida, necessariamente eu serei aniquilado por isso. Nós vemos em algum momento no Velho Testamento onde a glória de Deus é manifesta, por exemplo, com Moisés, apenas o resplendor da glória fez com que ele brilhasse. Ora, quando a glória desceu sobre o povo, com raios e trovões e fogo, ali o povo ficou com medo do poder de Deus. Então, imagine todo o poder de Deus sendo manifesto na minha vida. Eu necessariamente seria aniquilado, mas as minhas necessidades, as provações que eu passo nesta vida, as dificuldades que eu tenho e o meu nível de relacionamento com Ele, Jesus, a quem eu conheço, me faz atender o seu poder às minhas necessidades. E é interessante, Jesus, quando as suas bênçãos alcançam a nossa vida, Ele sempre faz muito mais do que pedimos, atende às nossas necessidades e ainda muito mais do que pedimos. Mas não é todo o seu poder manifesto sobre nós. Não, é o poder manifesto para atender às nossas necessidades. Há um poder manifesto para atender a cura, o milagre, aquele momento em que eu preciso. Então, eu posso entender este texto desta forma. Conhecendo a Jesus e me relacionando com Ele verdadeiramente, eu entendo que o seu poder vem sobre mim atendendo às minhas necessidades, vem ao encontro das minhas necessidades. Você consegue entender isso? Segundo ponto, é que Deus, em sua soberania, age de maneira diferente na vida de cada um. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que na vida de uma pessoa, talvez a cura possa ser gradual, não instantânea, como na vida de outras pessoas, que pode ser de fato instantânea. E isso não diminui o poder do Senhor. Ora, quando nós pensamos em alguém, por exemplo, que se converteu a Jesus Cristo, nós pensamos que esta pessoa recebeu ali o poder do Senhor, recebeu ali o perdão e foi transformada por Ele, e a sua vida mudou instantaneamente. Mas não necessariamente isto ocorre assim. Às vezes isto pode ser gradual e demorar ainda um tempo para acontecer, não a salvação, mas as consequências disso em minha vida. Pode ser também uma cura ou um milagre. Às vezes eu penso e eu oro, e quantas pessoas já fizeram isso, orando para que a cura do Senhor fosse instantânea para aquele momento, resolvendo e tirando toda a dor, todo o sofrimento em que você está sentindo ou a pessoa que você ora por ela está sentindo. Mas, às vezes, a cura do Senhor é gradual e ela vai acontecendo dentro de um processo, de uma caminhada. Lembra do que eu falei no início? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sendo Ele um caminho, nesta caminhada acontece a manifestação do poder gradual do Senhor, gradativa. É como se fosse um processo ali, onde Deus está curando e nos tratando a cada passo em que damos. Então, eu posso entender esta cura gradual, esta cura em etapas, destas duas formas. O poder de Cristo vem até ao necessitado à medida das suas necessidades, e também a cura do Senhor, a cura de Cristo, pode ser instantânea ou pode ser gradual, pode ser ali um processo que acontece durante esta caminhada. E para encerrar o texto,
Diz que Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez ele viu agora nitidamente. Estava vendo perfeitamente. E em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. É nesse ponto que eu também vejo, e aí nós estamos chegando ao final da nossa mensagem, quando Jesus cura aquele homem. E eu penso que aquelas pessoas ainda deviam estar ao redor. Jesus manifestou a cura na vida daquele homem gradualmente. Jesus aumentou a fé daquelas pessoas instantaneamente. Jesus atendeu às necessidades ali na vida daquelas pessoas que assistiam e daquele homem que era necessitado. Aumentou a fé dos discípulos também que estavam ao redor. Jesus ali manifestou-se como Salvador, libertador, o nosso Emanuel. Sim, Jesus ali nos fez conhecer através da mensagem quem Ele é, e também manifestou-se àquelas pessoas manifestando quem Ele era, Filho de Deus e perfeito Filho de Deus e também Deus. Mas também traz ali aquele homem uma lição importante. E aí vem mais um questionamento. Enquanto lia o texto, fiquei pensando: por que Jesus não mandou aquele homem, assim como falou com a mulher samaritana, e ela foi até a cidade? Por que Jesus não mandou aquele homem para ir até aquela cidade impenitente, que rejeitava Jesus, que não o reconhecia como Messias, para que as pessoas que sabiam que ele era cego, e eu imagino que estando naquela cidade, era uma situação comum das pessoas que tinham essa deficiência, de viverem à mercê, pedindo esmolas para as pessoas. Então penso que elas conheciam aquele homem cego, e que talvez fossem tremendamente impactadas pelo testemunho daquele homem. No entanto, Jesus diz, assim como Jesus tira aquele homem da cidade, diz para que ele não volte para aquela cidade incrédula, para aquela cidade que rejeitava Jesus Cristo. Aí ele manda que aquele homem fosse para a sua casa. E aí eu creio que aquele homem não era de Betsaida, porque Jesus o manda para casa e não volte para aquela cidade. Então, o que eu posso crer nisso? Que lição eu posso tirar para encerrar a nossa mensagem? É que a nossa principal missão está entre os nossos, de manifestar a Jesus, de manifestar a quem nós conhecemos e como nós nos relacionamos com Ele, aos da nossa casa. Eu vejo no livro de Atos, quando Paulo sai da prisão e aquele homem carcereiro que guardava os presos estava ali desesperado, a ponto de se matar. E Paulo chega até aquele homem e diz que você e sua casa, que a salvação chegará a você e a sua casa. Esta preocupação é a mesma de Jesus Cristo, quando manda aquele homem voltar para a sua casa, para testemunhar daquilo que ele fez na vida do homem, a quem aquele homem conhecia e agora se relacionava. Esta é uma missão que é dada a mim e a você, para convencer, para mostrar, mostrar a quem nós conhecemos e como nós nos relacionamos, as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Você que é pai, você que é mãe, a sua principal missão é fazer com que seu filho, sua filha, reconheça Jesus em sua vida, quem Ele é e como você se relaciona com Ele. Quantas vezes você tem orado na frente dos seus filhos? Quantas vezes você, esposo, esposa, tem estado juntos para ler a palavra de Deus e mostrar esse Jesus Cristo na qual nós conhecemos? Você que é filho e que o seu pai e sua mãe não compartilham da mesma fé, quantas vezes você tem tentado, mesmo que de maneira passiva, mostrar a Jesus Cristo, aquele testemunho mudo, mostrar a Jesus Cristo, a quem você conhece e como você se relaciona com Ele através da sua fé? Muitas vezes há quem diga que falar aos nossos seja a maior missão e a mais difícil de todas, porque estas pessoas conhecem quem nós somos e os nossos defeitos, mas é a elas que Jesus Cristo nos coloca ou nos envia
como principal missão. Então, convido a você a pensar neste texto de Marcos capítulo 8, versículo de 22 a 26 e repensar sobre o seu relacionamento com Cristo, a quem você conhece, e manifestar isso às pessoas que estão ao seu redor. Tenha uma boa semana. Depois de uma palavra abençoada dessa, vamos agora, juntos, celebrar o Senhor. Boa semana a todos, Deus abençoe e que fique na paz e na graça do nosso Deus. Meus irmãos, fique na